gravando já. Jean, você viu os avisos que eu postei no grupo do Telegram? Não, não vi não, professor. Não, não, só assim, só algumas mudanças do final do bimestre. Eu vou antecipar, mas eu já antecipei, né, a postagem da atividade da semana 15 para hoje, né, postei logo ela hoje, porque eu preciso finalizar a atividade da semana 14, as da 14 e as da 15, na quinta-feira da semana que vem, dia 1º de julho. Que eu preciso, até o dia 2, né, na sexta-feira, já ter a lista de quem vai ficar de recuperação e quem não. Então, eu tenho que finalizar tudo na quinta-feira. Então, eu antecipei, e aí a atividade da semana 15 vai ficar com um prazo um pouco mais curto do que o normal. E aí, né, no Meet de hoje, eu vou falar dos dois conteúdos, né, do da semana 14 e também do da 15. Certo? Sim, Beleza. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui para a gente poder começar. Já apareceu a tela para vocês? Reflexão da luz? apareceu. Beleza. Vamos lá. Então, nessa semana, eu separei, né, o assunto com relação à semana 14 e da 15. Aí, para a semana 14, eu fiz esse material e para 15 fiz um outro material. Eu vou mostrar os dois, né, um logo em sequência do outro. O assunto da semana 14 é sobre reflexão e refração da luz. São dois fenômenos que chamamos de fenômenos ópticos. Então, são fenômenos que ocorrem com a luz. Tecnicamente, ocorre com qualquer tipo de radiação eletromagnética, mas a relevância para nós, pelo menos no momento, é com relação à luz visível, né? A luz que a gente percebe com nossos olhos. Aí, né, o primeiro dos dois fenômenos, né, que é a reflexão, o próprio nome já ajuda, né? Já nos dá uma ideia. O nosso reflexo no espelho, que a gente vê no espelho, é o quê? É a luz que o espelho devolve para nós. Então, reflexão nada mais é do que a devolução, né, da luz projetada sobre uma superfície plana e refletiva. No caso, por exemplo, nos espelhos. O espelho tem essa característica especial de refletir a luz que ele recebe. Então, a luz que atinge o espelho, ao invés de absorver, ao invés dele deixar essa luz passar por ele devolve para o ambiente. E aí o que acontece? Essa devolução, ela vai obedecer a algumas regras matemáticas. Quando o espelho é plano, né, a superfície dele é bem retinha e bem polida, né, bem lisa, a, assim, a, a inclinação da incidência da luz vai ser a mesma inclinação da luz que será refletida. É porque a gente chama de raio incidente aqui, que é o raio de luz que está acertando o espelho. Quando ele acerta o espelho, naquele ponto onde ele acerta o espelho, ele vai ser devolvido para o lado oposto, mas com a mesma inclinação. Então, esse ângulo aqui, né, em relação a uma reta normal, em relação a uma reta perpendicular ao espelho, esse ângulo aqui de incidência vai ser sempre igual ao da reflexão. Igual. Se, claro, o espelho for plano. Então, essa regra, né, da inclinação ser igual, né, da incidência e da reflexão, ela só vale quando a superfície do espelho é plana. Se o espelho for curvo, né, se for côncavo ou convexo, aí o ângulo vai ser diferente. Aí vai haver distorções da imagem. A gente consegue perceber se um espelho é plano ou não, né, se a superfície dele está plana ou não, pela imagem formada. Se a imagem formada, a imagem refletida, for tiver distorcida em relação à imagem original, tiver maior, tiver menor, tiver mais larga ou mais estreita, isso indica que o espelho, no caso, não está plano. A superfície onde a luz está incidindo, ela tem uma curvatura. Essa parte está tranquila?
Sim. Então, vamos seguir. Aí, continuando a falar de reflexão da luz, né, a reflexão da luz ocorre, né, da forma como nós percebemos no espelho, porque a superfície é polida, né, é bem lisa. Quando a superfície é bem lisa, né, ela não tem irregularidades, ou as irregularidades são muito pequenas, o que acontece? Todos os raios de luz que atingem a superfície do espelho serão refletidos com o mesmo ângulo, né, de incidência e reflexão. E o resultado é que, do mesmo jeito que a luz chega ao espelho, ela sai. Então, quem está aqui, né, uma pessoa que esteja aqui observando, olhando para esse espelho, vai ver refletido no espelho a imagem de alguma coisa que esteja desse lado. Quando a superfície não é polida, né, quando ela é irregular, que no caso ela está ondulada, o que acontece? Os raios de luz vão acertar a superfície, só que como tem irregularidade, né, tem diferença de posição, cada feixe de luz que for refletido vai ser refletido numa direção diferente. E o resultado é que não vai ser possível formar uma imagem para quem estiver aqui observando. Na prática, o que a gente enxerga? Quando a gente olha, né, usa um feixe de luz, um laser, por exemplo, apontado para um espelho plano, superfície polida, do mesmo jeito que a luz chega nele, é devolvida. E aí quem está observando o espelho vai conseguir ver o feixe de luz. Se esse mesmo feixe de luz atinge uma superfície não polida, né, uma parede, uma folha de papel, alguma coisa que não reflita, né, a luz, quer dizer, não reflita não, né, que não forma uma imagem refletida, isso vai fazer com que os raios de luz que estão sendo refletidos sejam refletidos para lados diferentes. Então a gente chama de reflexão difusa. Então, em vez dos raios seguirem todos num ângulo semelhante ao de incidência, vai sair cada um para um lado. O resultado é que já vê só um brilho na região mais próxima. Essa parte ficou clara? Sim, professor, entendi. Beleza. Eu nem vou prolongar muito as explicações, não, porque eu posso acabar complicando o assunto. Estou tentando ser o mais conciso possível. Então, o que é interessante, o que é importante sobre a reflexão, pelo menos essa parte de conceito, é isso. A reflexão é a devolução da luz, né, em uma nova direção por uma superfície plana e polida. Não, plana, desculpa. Quando a superfície é plana, a devolução vai ser normalmente regular, sem mudar a direção dos raios. Quando a superfície tem algum tipo de curva, a gente já espera uma distorção. Se a superfície for plana e polida, né, a reflexão vai se dar com a maior regularidade da direção dos raios de luz. Então, a gente vai conseguir ver, né, a imagem que foi refletida com nitidez. Quando a superfície não é regular, né, quando ela tem ondulações, o resultado é que a gente não vai conseguir ver uma imagem se formando, né, a partir do reflexo, porque os raios de luz vão sair da superfície refletiva todo irregular, né, todos desorganizados. Aí, ainda nessa ideia de reflexão da luz, existem os espelhos. Espelhos são ferramentas que funcionam justamente refletindo a luz. A ideia do espelho é, ao refletir a imagem em direção ao nosso olho, ele vai criar uma imagem virtual do objeto. A imagem real do objeto está aqui, né, a posição real dele, mas quando você observa no espelho, a impressão que a gente tem é que o objeto está atrás do espelho, né, para dentro do espelho, porque a gente está observando a imagem virtual que se forma nele.
essa inclinação, né, dos raios de luz aqui do ângulo de incidência é a mesma inclinação, se a gente medisse o ângulo de inclinação aqui, ia dar, desculpa, traçasse aqui a reta no espelho como se fosse uma reta normal, o ângulo de inclinação da incidência aqui é o mesmo ângulo da reflexão. Sempre vai ser o mesmo, porque isso garante a formação da imagem regular, né, da imagem no formato correto. Quando o espelho é plano, ou seja, a superfície dele não tem nenhum tipo de curvatura, a imagem vai conservar seu tamanho. Então, a imagem formada vai ter o tamanho similar ao do objeto mesmo. A nossa percepção da imagem no espelho vai ser igual à nossa percepção de observar diretamente o objeto. Esse é o tipo de espelho mais comum que a gente utiliza. Mas existem outros modelos de espelhos, né, com relação às curvaturas. São os espelhos convexos e os espelhos côncavos. O que diferencia um do outro? Uma estrutura convexa é aquela que tem uma curvatura para fora do espelho, vamos dizer assim. Então, se o espelho plano é retinho, nossa, horrível esse espelho. Um espelho côncavo, ele vai ter um lado reto e o outro curvado. Então, aí a luz vai incidir, deixa eu apagar esse espelho. A luz vai incidir desse lado aqui do espelho. Tem um objeto aqui, é a luz que o atinge, vai acertar o espelho e vai ser refletida em outra direção. A gente vai ver o espelho, a imagem formada, vai ser mais ou menos por aqui. E aí o que acontece? Quando esse espelho é convexo, quando ele tem essa curvatura, vai haver uma distorção na imagem. Isso vai reduzir o tamanho dos objetos. Então, os objetos vão parecer menores no espelho. A gente percebe naqueles espelhos que tem em alguns mercados, né, alguns mercados, em shopping também tem, às vezes, em cima, para ajuda o pessoal da segurança do estabelecimento a perceber se tem alguém furtando alguma coisa. Motoristas, né, profissionais, de ônibus, de caminhão, principalmente são veículos mais altos, eles também colocam esse espelho junto com o retrovisor externo. Eles colam um espelho côncavo ou convexo no... Está chegando alguém. Oi, Luísa, boa tarde. Estava explicando aqui já a parte dos espelhos. Aí, né, nos motoristas, né, de ônibus e tal, de caminhão, eles normalmente colocam esse espelho convexo, né, colado lá no retrovisor externo. O espelho do retrovisor externo normalmente é plano, para aumentar o campo de visão, para que eles consigam enxergar mais coisas, né? Então, a ideia desse espelho aqui, né, a utilidade dele é aumentar o campo de visão. Numa área menor, você consegue ver mais coisas. Por que isso acontece? Porque o espelho convexo, ele reduz o tamanho da imagem. Como os objetos vão parecer menores, isso vai caber mais imagem nessa área. Se fosse um espelho plano, ele refletiria menos, né, menos área. A gente veria menos coisas, porém, num tamanho maior. O espelho côncavo vai funcionar ao contrário. Né? O espelho côncavo é aquele que vai ter uma curvatura negativa, vamos dizer assim. Não sei se o termo está correto. Ele vai ter, ao invés de ser para fora, a curvatura vai ser para dentro do espelho. E aí, esse espelho vai concentrar os raios de luz. E isso vai nos dar uma percepção de aumento no tamanho das imagens. Então, ele amplia as imagens. Os dentistas usam esse tipo de espelho para poder ver atrás dos dentes com mais detalhes. Só que, como ele aumenta o tamanho da imagem, por consequência, ele vai reduzir o campo de visão. Ele nos fornece mais detalhes, porém de uma pequena área. Enquanto o
O espelho convexo faz o contrário. Nos dá menos detalhes, mas de uma área mais ampla. Tudo isso por conta da curvatura na superfície. Então, ele vai refletir a luz de maneira diferente. Um vai espalhar mais os raios de luz, o outro vai concentrar mais os raios de luz. Essa parte ficou clara? Ficou. Beleza. Ana Luísa, eu já tinha explicado o início da parte de reflexão, né, os conceitos. Eu vou só concluir, né, os materiais de hoje. Aí, no finalzinho da aula, eu volto e explico de novo, tá bom? Tá bom. Então, para a gente encerrar a primeira parte, né, os conteúdos da semana 14, só a parte de refração da luz. Então, refração é um outro fenômeno. Essa refração aqui vai significar um desvio dos raios de luz. Esse desvio é provocado por diferentes meios. Então, meio aqui são materiais por onde a luz passa. Então, a gente está sempre falando de coisas que são transparentes. Mesmo um material transparente, não importa qual ele seja, ele vai interagir com a luz. E ao interagir com a luz, ele vai mudar um pouco a direção e a velocidade dessa luz. O resultado é que vai haver um desvio dos raios de luz. Esse desvio nós chamamos de refração. Aqui, por exemplo, quando a luz sai de um meio transparente, que é o ar, para outro meio transparente, que é a água, ela sofre um desvio, uma redução na sua velocidade. O resultado é que um objeto que esteja posicionado aqui, nesse frasco de água, por exemplo, nossa sensação é que a posição dele vai ser essa. Eles vão estar deslocados, né, em relação à posição real dele. Por quê? Porque a luz sofreu esse desvio. Isso vai acontecer em qualquer superfície. Né? No vidro de uma janela, né? Mesmo vidro transparente, ele promove essa mudança. A água também faz isso, o ar faz isso. Né? Então, a luz que vem do Sol, né, viajando no vácuo, quando ela atinge a atmosfera da Terra, ela sofre a refração, ela sofre um desvio, né? E esse desvio vai provocar consequências. Quanto mais materiais estiverem presentes no ar, por exemplo, maior vai ser a refração da luz. Né? Mais luz vai mudar de direção. Daqui a pouquinho, né, mais para frente, no outro material, vou falar um pouquinho, vou voltar de novo nessa de refração, e a gente vai entender, por exemplo, como é que se forma um arco-íris. É por conta da refração da luz também. Que os raios de luz, dependendo da frequência, do comprimento de onda que eles possuem, eles vão ter um desvio maior ou menor ao passarem pela água presente na atmosfera, por exemplo. Mas agora, a ideia é só entender o conceito. Falou de refração, a gente está falando de desvio. É um desvio que a luz vai sofrer ao passar por um material transparente. E é importante a gente lembrar que cada meio, né, cada material por onde a luz passa, possui seu índice de refração. Então, cada material vai ter um índice de refração. Todos eles vão modificar um pouco a direção e a velocidade da luz que passa por ele. E aí, dependendo da composição desse material, esse desvio pode ser maior ou menor. Né, da composição e da densidade também, né, a quantidade de partículas que ele possui. O ar tem muito menos partículas, né, próximas entre si do que a água. O resultado é que o índice de refração do ar é menor do que o da luz. Ele desvia menos a luz do que a água. O índice de refração do ar é menor do que o da água. Ele vai desviar menos a luz do que a água desviaria. Que a água desvia, melhor dizendo. Tem alguma pergunta nessa aqui? Não. Beleza? Tudo tranquilo? Tomara que sim. Vamos seguir. Tem
né? Pouquinho tempo para muita coisa. Peraí que tem um carro de som passando aqui agora na minha casa. Vai fazer propaganda de todo o mercado aqui na minha janela. Então, bom, tomara que não trave mais, Ana Luísa. Qualquer coisa me avisa, tá? Vamos lá. Já está aparecendo para vocês essa tela das cores da luz branca? Tá, professor. Beleza. Então, vamos lá. Quando a gente fala de luz branca, né, não existe exatamente essa cor branca para a luz. A luz branca é o conjunto de todas as luzes visíveis. Né? Então, o conjunto de todo o espectro das luzes visíveis, das cores, das ondas eletromagnéticas que estão no limite em que o nosso olho é capaz de perceber. Então, quando você vê algo branco, né, ou vê uma luz branca, por exemplo, quando você liga uma lâmpada branca e você vê a luz branca, você está vendo a luz branca porque ela está emitindo, né, luz com a mesma intensidade, com luz de cores que seu olho é capaz de perceber, né, de acordo com os nossos sensores, na mesma intensidade, ou numa intensidade bem próxima. E aí o resultado disso, né, nossa percepção é a de branco. Então, no nosso caso, né, nós seres humanos, nosso olho vai possuir três tipos de sensores de luz. Né? Um sensor para luz azul, uma luz no comprimento de onda menor, né? Próximo ao limite que nossa visão é capaz de perceber. Um sensor para luz verde, que no espectro de luz está no meio do caminho, né? Tem um tamanho médio entre o mínimo e o máximo que nós podemos perceber. E um sensor para luz vermelha, que é o nosso limite em tamanho de comprimento de onda. São as maiores ondas que nós conseguimos perceber. Então, tudo que a gente enxerga, né, as cores de qualquer coisa que você esteja enxergando, elas vão ser formadas por uma combinação de luz azul, verde e vermelho. Igual o material que eu postei para vocês trabalharem no sábado letivo, no sábado passado. Era um material que você podia combinar três cores diferentes de uma, né? Para dar a combinação daquelas cores de luz, daria uma sensação de cor nova. Vocês chegaram a testar o material? Sim, eu testei. Testou? Beleza. Então, é, ele assim, é bem legal para a gente poder ver essas combinações. Mas a ideia né, o que eu quero explicar aqui é mais ou menos o contrário. Lá a gente tinha cores diferentes para formar a cor branca ou qualquer outra. Aqui eu estou falando o contrário. Né? A cor branca ela vai possuir todas aquelas cores. Isso, né, a nossa percepção do ambiente, ela vai depender da luz que atinge diretamente nossos olhos, né, que vem de alguma fonte de luz e acerte nosso olho, nosso sensor para luzes, ou por conta da luz refletida. Né, os objetos que não são espelhados, eles vão ter uma reflexão difusa, vão mandar a luz para tudo quanto é lado, e isso vai nos permitir capturar a luz que esteja atingindo diferentes objetos à nossa volta. Então, estou olhando aqui para a janela do quarto aqui onde eu estou vendo o telhado de uma casa. Eu consigo ver a cor do telhado, né, o formato das telhas, porque a luz que está atingindo aquelas telhas lá, parte dessa luz está sendo refletida na direção do meu olho. E aí eu consigo capturar essa luz e perceber, né, a forma e a cor dos objetos. Dependendo dos comprimentos de onda da luz que está chegando ao meu olho, vai me dar a sensação de cores. Né, as cores dos objetos e as cores, né, do contraste, né, do contorno dos objetos, para definir os limites dele. Essa parte está tranquila? Sim.
Então, só para continuar, né? Explicando um pouco com outra imagem o que eu estava falando agora há pouco. Nós conseguimos perceber cores nos objetos porque eles possuem uma cor específica e vão refleti-lo. Quando a luz branca, né, que tem todas as cores específicas, atinge um objeto vermelho, por exemplo, ele vai absorver as cores que vai perceber Vocês conseguem ouvir agora? Sim. Agora ficou melhor. Beleza. Não, deu um tilt no meu fone de ouvido aqui. Aí eu não consegui, não tava conseguindo, tava cortando o áudio para vocês. Eu nem sei aonde eu parei, então vou voltar para o início dessa tela. A anterior, estava tranquilo para vocês? Ou tem que voltar para ela também? Sim, só foi esse conteúdo que começou a falhar. Nesse aqui agora, né? Uhum. Uhum. Então, beleza. Então, deixa eu apagar aqui e voltar para o início. Então, aqui eu estava nessa tela, a gente tem, assim, tem um outro exemplo, aquilo que eu tinha comentado agora há pouco sobre o telhado, né, da casa aqui do lado. A gente vai perceber, né, as cores que um objeto tem por conta da luz que ele reflete. E aí o que acontece? Quando um objeto de uma determinada cor, por exemplo, aqui esse livro com a capa vermelha, ele é atingido, deixa eu colocar uma outra cor aqui. Ele é atingido por uma luz branca, né? O que é uma luz branca? Uma luz que tem todos os comprimentos de onda visíveis para nós, né? Que tem todas aquelas cores do arco-íris. Então, toda a luz, né, de todas as coisas atinge o objeto, só que esse objeto vai absorver parte dessa luz. Ele vai absorver a luz nas cores que ele não possui. Ele absorve a luz amarela, a laranja, a verde, a ciano, a azul e a violeta. Como o vermelho ele já tem, ele reflete. E aí o resultado é que nós vamos enxergar, né, o objeto na cor que ele possui, vermelho. Se fosse um livro verde, ele absorveria o vermelho, mas refletiria o verde. E aí só vai chegar no nosso olho a cor que o objeto já possui, a cor que ele está refletindo. E aí vai nos dar a nossa percepção de cor, no caso aqui vermelho. Quando a luz branca atinge uma superfície branca, né, como uma folha de papel, essa folha vai refletir todas as cores. Porque por ela ser branca, quer dizer que ela tem todas as cores dela, né? Então, por ter todas as cores, ela vai refletir isso. Esse conceito, né, de todas as cores é um pouco diferente do que vocês provavelmente já devem ter conversado em arte, porque em arte trabalha muito com cores de pigmento, né, cor de tinta. E aí, essa combinação de cores lá na mistura de tintas, é a combinação de luz refletida. É o resultado dessa reflexão aqui que é misturado. Então, as combinações vão dar um pouco diferente. Por exemplo,
Se você mistura azul com vermelho nas tintas, vai dar roxo. Se você combina a luz azul com a luz vermelha para um sensor de luz, como o nosso olho, o resultado vai ser rosa, né? Se você mistura verde com vermelho nas luzes, vai dar amarelo. Na mistura de tintas, deve dar alguma coisa perto do marrom. Então, as misturas serão diferentes. Com relação à luz, né, para o nosso olho, nossas cores primárias de luz são o azul, verde e o vermelho, que são as cores que os nossos 3 sensores capturam, né? Isso aqui para luz, né? São as cores primárias. A combinação delas 3 vai formar o branco. E quando essa luz branca, com todas as cores visíveis, atinge um objeto também branco, o resultado é que ele vai refletir todo o espectro de luz visível. Vai refletir todos os raios de luz que estão chegando a ele. Né? Vai refletir raios de luz em todas as cores que estão chegando até ele. E, da mesma forma, quando um objeto preto é atingido com essa luz, o preto representa a ausência de luz. Então, um objeto que é preto é aquele que não possui nenhum tipo de... não consegue refletir, melhor dizendo, nenhum tipo de luz. Então, toda a luz que o atinge, ela não é refletida para o ambiente. Então, não tem luz sendo refletida na direção de um observador. Aí, quem observar esse objeto, que no caso é uma camiseta branca, ou preta, vai ver a camiseta escura. Não vai ter uma luz refletida. A gente percebe um outro detalhe, você percebe isso de uma outra maneira. Quando você usa uma roupa clara, né, uma camiseta branca, por exemplo, para poder andar, para sair na rua num dia de sol como hoje, você sente menos calor do que se estivesse usando uma camiseta preta. Por quê? Porque a luz branca vai refletir, ou a camiseta branca vai refletir uma boa parte da luz que ela recebe. E isso vai fazer com que ela esquente menos. A camiseta preta, ela vai absorver a luz nas cores que ela recebe. E isso vai aumentar o aquecimento, vai fazer com que ela esquente mais. Essa parte ficou tranquila? Ficou. Ana Luísa? Ficou. Beleza. Deixa eu dar uma apressadinha aqui, que nosso tempo está quase se esgotando. Aí o que acontece? Existe um fenômeno muito importante para os seres vivos, que é a fotossíntese, que ela depende da luz visível. A fotossíntese é um mecanismo que as plantas têm para fabricar o próprio alimento e também o gás oxigênio. E para isso elas usam a energia da luz. E aí a planta precisa de luz para realizar a fotossíntese, mas ela não precisa de qualquer tipo de luz. Né? Ela vai funcionar melhor dependendo do comprimento de onda que a luz tiver. Então a fotossíntese funciona melhor com luz azul, vermelho, com luz azul e com luz vermelha, porque são espectros de luz que estão mais afastados do verde. A parte da planta que faz fotossíntese é a parte verde. Então, se uma planta recebe luz verde, ela não vai conseguir aproveitar essa energia, né, para poder fazer a fotossíntese, porque ela vai refletir essa luz. Por isso, quando a gente olha para uma planta, a gente vê ela verdinha. Só avisar para os meninos do 8º ano que estão chegando agora, que eu estou terminando o assunto do nono. Já tem alguns chegando. Pessoal do 8º ano, só um minutinho, tá? Que eu estou terminando aqui a explicação dos meninos do nono. Só para a gente encerrar, pessoal, tem aqui uma imagem no prisma, né? Um prisma é um objeto normalmente triangular, mas não precisa ser triangular, de um material que seja transparente, né? Que permita a passagem da luz.
Só que como ele é feito de um material diferente do que o ar, vai haver uma refração, né? Ou seja, vai haver um desvio das ondas de luz. Quanto menor for o comprimento de onda da luz, maior é o desvio que ela sofre. Então, ondas de luz menorzinhas, como a luz violeta ou azul, elas vão ser mais desviadas, né? Vão sofrer uma inclinação maior na sua trajetória do que luzes com ondas maiores, como a luz vermelha. O resultado é que um feixe de luz branca, ao atingir um prisma, a luz que vai sair do prisma vai sair com o aspecto do arco-íris, né? Com todas as cores que o arco-íris possui. É por isso que a gente enxerga o arco-íris, né? As gotinhas de água flutuando no ar funcionam como prismas como esse. Então, a luz que atravessa a gotinha de água que está flutuando no ar vai sofrer refração, vai ter suas cores desmembradas, e isso nos dá aquela percepção do arco-íris. E, só para encerrar, essa ideia é utilizada para, né, em várias situações, para a gente poder aproveitar melhor a energia que vem da luz e para ter menos problemas com essa energia. Né? Quando uma rua, um lugar tem um pavimento comum, pavimento de asfalto escuro, o resultado é que ele vai absorver muito da energia, refletindo pouco. E ao refletir pouco, ele vai fazer com que esse ambiente aqui esquente mais. Isso contribui para o aquecimento, né, da região. Não só não o aquecimento global de modo geral, mas daquela região, né? As mudanças, um aumento da temperatura, um aumento do efeito estufa numa região de cidade, por exemplo. Em vários lugares, eles têm reduzido modificado a cor, né, do pavimento para poder aumentar a reflexão de luz e deixar o ambiente menos quente. Né? Isso reduz a temperatura nas cidades. Aí, pessoal, do nono ano, deixa eu parar aqui a apresentação. Com isso, a gente encerra o conteúdo da semana 14 da 15. Assim que terminar aqui tudo, eu vou postar na plataforma, né, a filmagem da nossa aula, para que vocês possam acompanhar, tá bom? Para quem não conseguiu ver tudo, ou para quem não pôde participar, poder ver depois.